CA005, cancelação automática de taxa. O que foi feito nessa tarefa? Já existe, tá? Deixa eu só pegar aqui. Você quer compartilhar a tela? Não, é que porque o que eu ia te mostrar aqui está em nível de código, tá. vai Entendi. ajudar muito eles, né? Entendi. Mas é assim, já existe toda uma tratativa, tá, para isenção de taxa, tanto é que estavam isentando taxa para aquela situação que vocês falaram lá, que vocês queriam modificar para não isentar mais. Deixa eu só pegar aqui. Isso, pronto. Achei aqui. Vou pegar exatamente o caminho aqui que tá? Isso. Tá, onde inicia o processo de vistoria, tá ok? No iniciar processo de vistoria, é buscado um motivo de isenção. Caso ele encontre um motivo de isenção, ele seta lá que aquele processo de vistoria é isento de taxa e coloca lá o motivo que ele encontrou que causa aquela isenção, tá? Então, o que acontece? O que acontece? Quando tenta buscar essa isenção, se ele não encontra um motivo de isenção, aí ele verifica se o estabelecimento é isento isento de DUA por MEI, tá? Nesse método que ele faz essa isenção, verifica se o estabelecimento, ou seja, ele tenta buscar uma isenção, um motivo de isenção dentro do próprio estabelecimento. Se ele não encontrar, pelo estabelecimento a isenção, ele verifica se o processo, se ele é isento por MEI. E onde verifica se ele é isento por MEI, eu só verifiquei se a classe do estabelecimento é um F7. Se for a ocupação for F7, eu não permito ele aplicar a isenção. Se for diferente de F7, aí ele vai fazer normal, pegar lá os parâmetros. Então você já estava usando o método que já existe para isenção de taxa, né? Justamente, assim, já existia toda uma tratativa para isenção de taxa. Eu só adicionei nesse método, tá? Para ignorar, para ele não aplicar essa isenção, caso fosse um F7. Porque a dúvida é o seguinte, se está pegando lá da junta comercial. Aí eu disse para o sargento que você já está... É que assim, deixa eu falar para vocês rapidinho, tá? Rapidinho, só para explicar. É o seguinte, esse método... Porque assim, qual foi a solicitação? Falou, Gilberto, está isentando os estabelecimentos do tipo F7. Eu não quero que isenta pelo MEI, mesmo que ele for um do tipo MEI, que ele isenta se ele for do tipo F7. Essa foi a solicitação que veio para a gente. Eu verifiquei onde está acontecendo essa isenção. Ele já tinha até um método pronto que busca lá qual que é o parâmetro que indica que ele é um MEI. Aí ele faz lá uma consulta se ele é um microempreendedor passando um CNPJ lá e para verificar se ele está cadastrado como MEI na aplicação, tá? E aí essa consulta, ele faz lá uma consulta em IJC Empresa, que é populado quando acontece essa sincronização dos dados, tá? Então, entendi. de lá. Então, tipo assim, isso aí só acontecia, essa isenção só acontecia para imóveis que foram sincronizados pela Rede Sim. Isso é um ponto, ok? Então, eu não tive que fazer uma consulta lá, não foi isso que aconteceu. Eu estou pegando a nossa base, ou seja, você mandou um imóvel lá, que ele está como MEI, e ele for um F7, ele vai cair nesse método que eu fiz, vai verificar, um F7, beleza, então já retorna, não vai nem verificar se ele é MEI ou não. A história é essa, tá? Na onde vai fazer a isenção novamente. Chegou lá, é um F7? Não. Então eu vou checar lá se ele é um MEI. É um MEI? Então beleza, aí eu coloco no motivo da isenção, senão, entendeu? Então, na verdade, eu só modifiquei um método que já existia anteriormente, corrigi ele para retirar dessa regra quando ele for um F7. Esse método é exclusivamente para verificar se ele é MEI, tá? O nome do método é assim, ó, estabelecimento isento DUA por MEI, esse é o nome do método. E aí eu coloquei lá a primeira linha do método, falei, ó, se for F7 já retorna. Nem verifica o restante, porque se for F7
Então, por exemplo, se houver um cadastro de uma empresa lá na junta comercial que informa que é MEI e é do grupo F7, ele vai fazer sincronização com esses registros e aí não vai cair, agora não vai cair na isenção. Isso, só que você não pode partir assim desse princípio, né? Tem que partir do princípio. Eu parti do princípio, você tem que entender que isso aí vai pegar dos dados que estão sincronizados na base. Então, essa sincronização acontece quando faz esse cadastro, não faz? Ah, entendi. Não, nunca fiz esse teste, né? Nunca fiz teste, porque assim, quando você faz um cadastro lá, Natália... Aí outra ajuda que a gente quer. Calma, respira. Quando você faz o cadastro lá, no sistema de teste deles lá, ele está direcionando essa requisição para onde? Para o ambiente deles, Natália. E eu acho que é para o ambiente somente de ambiente de teste deles, talvez, não tenho certeza. Mas eu acho que tem, esse é um ponto que a gente deixou meio que por último para testar, mas que eu imaginei que ia ter que ser feito em algum momento. Vai ter que ser feito em algum momento, lá onde tem, na rede sim, lá solicitar para ele enviar essa informação para o nosso ambiente também, Natália, entendeu? Para o nosso CIAT também. Nosso CIAT está exposto, o ambiente é aquele dev.topmti.com.br, 2 pontos, você entendeu? Por que eu estou falando isso? É para a gente conseguir fazer o teste, porque se a gente não conseguir testar assim, a gente não vai... Até pegar o endereço aqui, ó, é dev.at.com.br, 2.8888/CIAT. E se eles não mandar para a gente essa informação, na nossa base não vai ter salvo. Então não adianta ele ir lá na junta comercial agora, exatamente agora, e fazer todo o cadastro. Terminou o cadastro. Então, pra você ter uma ideia, eu nem tenho certeza se está enviando para o ambiente de teste deles, porque eu não sei como é que está lá. Eu imagino que esteja. Entendeu? Então, lá... E é justamente essa ajuda que a gente ia pedir para você, para conseguir testar. Então, a gente não vai conseguir testar porque não está fazendo essa integração com o nosso ambiente. Nós conseguimos mandar a informação para lá, mas eles não estão mandando para a gente aqui no nosso servidor. Entendeu? Gilberto, a nossa ajuda para a gente conseguir testar esse ticket, eu entendi a sua lógica aí, como é que você fez para implementar esse ticket. A gente precisa que você puxe aí via banco de dados um imóvel que já esteja com essa marcação de que ele é isento por MEI. Pra gente. Tá, ok. Não, na verdade, assim, eu consigo buscar aqui na base de dados para você, deixa eu até abrir aqui, ó. Eu consigo buscar imóveis que são MEI e imóveis que não são MEI. Aí o teste, porque assim, aí com essas duas equações aí, vocês vão... Porque para eu saber se ele vai ser isento ou não... Isso, eu preciso daqueles que estão marcados que é isento por MEI, para a gente fazer os testes. Então, mas é assim, porque o isento... ok, eu posso pegar os que são marcados como MEI e não são, porque o fato dele ser isento ou não, pode ser também que ele possa ser isento por algum outro motivo, né? Porque ele faz uma verificação antes do imóvel, né? Entendeu? Aí eu teria que buscar quer ver? Ó, deixa eu buscar aqui, peraí. Ô Gilberto, Natália, não seria melhor colocar a regra que se for F7 e MEI, não dê isenção de taxa, a não ser que o cliente solicite e o chefe autorize. Então, mas é porque a gente utilizou no automático, o método que né? já é o método. Não, mas calma aí, Natália, que assim, esse método que a gente alterou é onde acontece a isenção de forma automática. Quando você abre lá o processo de vistoria, para iniciar o processo de vistoria, já faz essa verificação e já vê se ele é isento ou não. E nesse passo ali, da forma que eu fiz, está assim. Se ele for... É porque esse método que eu alterei, o que ele fazia antigamente? Ele verificava, MEI? Então está isento, pronto. Pum, ele fazia. É o que ele fazia antes. Aí eu modifiquei, falei, ó, se ele for F7, não precisa nem checar se ele é MEI, porque se ele for F7 e for MEI, não vai isentar. E se ele não for F7, beleza, vai checar se ele é MEI e vai funcionar, entendeu? Então, quando é F7, já retorna, não é isento. Daí esse método que checa se ele é isento por ser MEI, tá? De forma automática. É por isso que a gente precisa iniciar um processo de vistoria, que ele já esteja marcado que ele é isento por MEI, para a gente iniciar o processo dele com outra ocupação qualquer, para verificar se isentou. Depois a gente vai iniciar outro processo dele de novo, só que dizendo que ele é F7 para ver se ele vai negar. Entendi. Perfeito. Então tem que ser um que seja isento. Então seja um que seja MEI e que não seja F7. Isso. Agora é essa. Agora entendi. Entendeu? Tá, ok. Então, peraí. Deixa eu só pegar aqui, porque eu tenho que montar a consulta aqui um pouquinho só, tá? Estou montando aqui já.
preciso fazer duas consultas. Primeiro ver no parâmetro global como que está o alias lá. Parâmetro. Tá. E a gente vai fazer a consulta lá em Java 5 13.